Hoje vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 27 até 45. Hoje vai ser uma parte grande, então a gente vai ter que avançar aqui para poder dar tempo de fazer essa leitura e finalizar. Não vamos finalizar não, mas fazer uma grande parte do capítulo 4. Lembrando que esse capítulo 4, João dá ênfase para os samaritanos, tá bom? Então vamos lá, João 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 27 a 45, tá bom? Vamos rezar pedindo ao Espírito Santo que abra nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra e aplicá-la à nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Então, continuando no capítulo 4, versículo 27, está escrito o seguinte: lembrando que Jesus acabou de dizer para a samaritana que ele é o Messias que está falando com ela. Então, ele se revela para ela. Que sensação linda que a samaritana teve de sentir e de ouvir a revelação do próprio Deus falando com ela. Ele se revelando para ela. Que coisa mais linda, não? Como isso é forte. É aquilo que nós sentimos muitas vezes Jesus nos chamando, falando conosco. Esse foi o sentimento dela também quando Jesus se revelou para ela. Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram. Então, ele tinha acabado de revelar para ela. Nesse momento, eles chegaram e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher. Nós vimos ontem que isso não é comum. Não é normal um homem falar com uma mulher, muito menos um judeu falar com um samaritano. Mas ninguém perguntou o que ele queria ou por que ele estava conversando com ela. Eles não ousaram perguntar para Jesus por que ele estava conversando com aquela mulher. Então, quando eles chegaram, ela deixou o balde e foi para a cidade e disse para as pessoas. Perceba, ela disse para as pessoas. Qual foi o papel dessa mulher neste exato momento? Ela se tornou uma discípula. Ela se tornou uma evangelizadora. Ela saiu e foi anunciar o Messias. E o que ela diz? Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Ou seja, ela está vendo nele um profeta. Aquele que viu tudo. Viu, sem conhecê-la, ele já sabia o que tinha acontecido com ela. Será que ele não é o Messias? Então ela já está colocando-o nesta condição de Messias. O que aconteceu? As pessoas ouviram ela. Olha que interessante. Ela é ouvida. E aí as pessoas saem para encontrar quem será este. Porque eles, como eu disse ontem, eles também esperam o Messias. Eles sabem que o Messias há de vir. E aí eles vão, entendendo que quem converte é Jesus. Os intermediadores somos nós, são os discípulos, é a samaritana que intermediou e fez o anúncio. Olha o papel importante de quem anuncia. Nosso papel é anunciar Jesus no mundo. Precisamos dar exemplo daquilo que nós vimos, que nós ouvimos e que nós conhecemos. Assim como os discípulos falaram. E nós só podemos falar isso porque eles falaram. E é a tradição da igreja que perpetua e chega até nós. Então, enquanto o pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus, no versículo 30. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo... Então, a mulher foi falar e os discípulos estavam ali com ele. Mestre, come alguma coisa. Jesus, então, disse... Eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Do que Jesus se alimenta? Os discípulos comentavam, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? E Jesus disse, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Jesus dá continuidade à obra de Deus, que foi parada no 7º dia, onde ele descansou. Jesus agora completa a obra de Deus, vindo ao mundo e trazendo ao mundo o amor, mostrando ao mundo o rosto de Deus, o próprio Deus, e ensinando-os a amar. Então, esta é a complementação da obra de Deus que Jesus veio fazer. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Pois eu digo a vocês, ergam os olhos e olhem os campos. Já estão dourados para a colheita. O que ele quis dizer com isso? Já tem pessoas prontas. Já tem pessoas prontas aí que nós podemos já começar a colher esses frutos. Pessoas que estão sedentas do Messias, que querem, que precisam, que são os marginalizados. Não é à toa que Jesus passou pela Samaria, para fazer a sua obra acontecer ali também. Na terra dele, nós vamos ver daqui a pouco, ele foi rejeitado. E para os semi-pagãos, no caso para a samaritana, ele já foi, o Messias já se revelou e eles acreditam. Então ele está dizendo para os discípulos, acordem, porque muitas vezes vocês não enxergam aquilo que já está acontecendo. Aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Na verdade, é como diz o provérbio, um semeia e o outro colhe. O que eles estão fazendo, o que está acontecendo ali então, que ele está dando esse exemplo, é que os profetas já vinham anunciando e agora já é o momento de colher isso, porque Jesus está ali. É esse o momento que eles têm que viver agora, dessa colheita, da colheita do próprio Cristo junto deles e aprenderem tudo o que ele veio para ensinar. Aí ele diz, eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam, porque foram outros que fizeram. O que eles vão agora dar continuidade, outras pessoas já tinham preparado. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. Então a função do Antigo Testamento, dos profetas, dos reis, daqueles que já anunciaram a vinda do Messias, os discípulos agora vão continuar para fazer com que Jesus permaneça vivo. Lindo isso, não é, gente? Percebam, o alimento de Jesus não é mais a lei e a sabedoria, mas é o amor infinito, é fazer com que a obra se complete. Tá ok? Tudo bem até aqui? Eu estou indo um pouco mais rápido para dar tempo de nós lermos toda essa parte, tá bom? Então aqui os discípulos continuam a missão de Jesus. Então aqui essa é o enfoque principal desta perícope, que termina aqui agora. Continuando, o encontro com a palavra de Jesus produz a verdadeira fé. Então entenda como é importante conhecer a palavra de Deus. Muitos catequistas, e eu estou aqui na página Catequese Fora da Caixinha, muitos catequistas têm necessidade, precisam, não só os catequistas, todo mundo precisa conhecer a palavra de Deus. Mas mais ainda, por quê? Porque trabalha com isso. São os catequistas. Conhecer a palavra, compreender aquilo que o Senhor está dizendo. Nós não precisamos decorar versículos para saber tudo o que está. Não, nós estamos iniciando, estamos começando. Algumas coisas vão ficar mais fixadas na nossa mente, no nosso coração, outras não. Mas vamos compreender o que é essa palavra de Deus, o que Jesus, dentro de toda a caminhada dele, nos evangelhos, ele traz para nós e ele nos ensina. Muito mais do que uma história, muito mais do que uma passagem, é vida. E nós podemos aplicar isso na nossa vida. Então, vamos entender. Então, essa parte é muito importante para nós catequistas. Agora, isso que vai ouvir, olha. Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. O que foi que ela falou? Ele me disse tudo o que eu fiz. Eles passaram a acreditar em Jesus porque ela testemunhou. A palavra que ela deu, porque ela era uma mulher vista como amante de muitos homens, que adorava muitos deuses, quando ela diz isso,
que alguém, que ela vive de uma forma, vamos dizer, irregular socialmente, e ela tem a coragem de dizer que Jesus viu, sabia tudo que ela tinha vivido, só por esse testemunho dela, as pessoas já acreditaram em Jesus. Então, muitos já acreditaram em Jesus por isso. Agora, perceba, se nós estamos nessa caminhada, os nossos catequizandos, os nossos catecúmenos, todos aqueles que estão perto de nós vão acreditar em nós porque nós professamos a nossa fé. Porque nós damos testemunho da transformação da nossa vida com a presença de Jesus, desde que nós encontramos Jesus, desde que nós ouvimos alguém dizer de Jesus, porque nós estudamos a palavra de Deus. Continuando, aí ela diz, né? Ele me disse tudo o que eu fiz. No versículo 40, os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficassem com eles. Olha que bonito, os samaritanos, que era um povo considerado discriminado pelos judeus, pedem para Jesus ficar com eles. E Jesus ficou aí 2 dias. Sim, Jesus ficou lá com eles. Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir sua palavra. Aqueles que ouviram a mulher falar, acreditaram, foram lá, e só esse volume de pessoas que já foi atrás de Jesus, outros mais vieram e acreditaram porque o próprio Cristo falou-lhes ao coração. Aí é o que você provoca e nós provocamos nas outras pessoas quando nós conseguimos trazê-las e elas trazem mais pessoas para conhecer Jesus também. E diziam à mulher, agora perceba qual é o papel importante do exemplo, do testemunho que nós damos no nosso dia a dia. Porque não adianta conhecer Jesus e ser uma pessoa má, uma pessoa ruim, egoísta, orgulhosa, que não sabe pedir perdão, que não sabe dar perdão. Aí a gente está dando um testemunho falso de quem conhece a Jesus. Isso mesmo, Neia, a manifestação de Jesus na vida das pessoas é muito lindo mesmo. Tudo vai se transformando, é maravilhoso. Vamos lá. Continuando no versículo 42. Dá tempo. E diziam à mulher, então voltando, 41. Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir sua palavra. E diziam à mulher, já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é de fato o Salvador do mundo. Eles foram os primeiros ali que reconheceram Jesus como Salvador do mundo. Os discípulos que estavam vindo também acreditavam que era Messias, porque João tinha visto e Jesus mesmo falou para eles. Agora ali já é o povo que os judeus rejeitam, marginalizam. Agora Jesus vai para Galileia. Vamos ver o que vai acontecer lá na Galileia, que é a região dele, lugar dele. Aí, 2 dias depois, então Jesus ficou 2 dias com os samaritanos, 2 dias depois Jesus foi para a Galileia. Mas o próprio Jesus já tinha declarado, um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra. Um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a olhar para o outro e enxergar o que ele vê aqui, ó, materialmente falando, visivelmente falando, da vida dele. Quando ele começa a fazer algo que transcende a sua humanidade, é algo que está acima dele, as pessoas já começam a ficar com o pé atrás e já não acreditam. Porque eles estão acostumados a ver aquela pessoa ali humanamente falando. Como que ele assim também aconteceu com Jesus. Lá em Nazaré, ele cresceu, filho de Maria, filho de José o carpinteiro. Como que eles vão entender, reconhecer naquele menino, naquele jovem que cresceu, como o Messias, o Filho de Deus? Como assim? Ele é filho de José, ele é filho de Maria. Ele não é reconhecido na terra dele. Então, continuando no versículo 45. Entretanto, quando ele chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Então perceba que esses galileus somente aceitaram Jesus
porque tinham visto o que ele tinha feito, mas não necessariamente estavam convertidos, estavam entendendo que ele é o Messias, aquele que eles estavam esperando. Então, nesse momento, o que nós podemos tirar disso tudo aqui? Jesus passa pela Samaria, Jesus encontra uma mulher naquelas condições todas que não podia ter acontecido, mas Jesus não faz nada por acaso. Onde Jesus passa, ele transforma, ele converte uma mulher semipagã, ele converte as pessoas que ela anuncia, ela torna-se uma discípula dele, porque ela sai anunciando, e esse é o nosso papel também, de anunciar Jesus a todas as pessoas, mesmo aqueles que não gostam, não acreditam, nosso papel é falar. Não impor, nós não estamos impondo nada. Perceba que ela não obrigou ninguém a ir falar com Jesus. Ela não obrigou ninguém a se deslocar, mas ela fez o papel dela de anunciar. Ela estava tão tocada com a presença de Jesus, naquele momento, aquele que dá água viva para ela e que ela não mais terá sede, que ela sai anunciando, assim como os discípulos saíram depois de Pentecostes, porque ela se sentiu muito tocada. E Jesus, e quem converte é Jesus. Nós somos aqueles que fazemos o anúncio, somos aqueles que fazemos as pessoas chegarem até Jesus, trazemos Jesus até essas pessoas, mas quem converte é o Cristo. Isso é para nós não nos gabarmos de que, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a pessoa se converteu por minha causa. Ninguém é santo aqui na terra. Ninguém. Nós estamos a caminho de uma vida de santidade, de uma busca, mas Jesus é o próprio Deus. Então, nosso papel é realmente fazer chegar até as pessoas o anúncio de que Jesus está vivo e presente no meio de nós, assim como a samaritana disse. Ele está aqui, é o Messias esperado, ele sabe tudo de mim. Então, fica aqui essa mensagem de hoje, dessa perícope, dessa passagem. Fiquem com Deus, um beijo, até mais.